E nesse dia 3 de dezembro é o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. Ainda hoje se enfrenta muitas dificuldades de inclusão. E para debater o assunto, eu recebo a coordenadora clínica da APAI, a Isabela de Melo Lopes, o integrante da Devosc, Elias do Nascimento Júnior, e o Paulinho da Silva, que é advogado e membro da Comissão para os Direitos de Pessoas com Deficiências da OAB aqui de Santa Catarina. Sejam bem-vindos ao Ver Mais nesse dia tão especial. Obrigado. A gente já começa aí querendo entender um pouco mais do que a APAI, a entidade da APAI, faz hoje em dia para o pessoal com deficiência. A gente mostra de vez em quando por aqui alguns eventos ao longo do ano, algumas ações, mas conte aí para o pessoal de casa como funciona esse trabalho. Então, a APAI é uma instituição que atua em três ramos, né? Assistência social, saúde e educação. Na assistência social, a gente faz toda a parte de garantia de direitos e de proteção dos nossos usuários, né? E quem são os nossos usuários? São pessoas com deficiência intelectual e autismo, tá? E na parte da saúde, a gente atende crianças de 0 anos de idade até idosos que tenham esses diagnósticos. E do 0 aos 6 anos também, crianças que tenham atraso no desenvolvimento. A gente segue as diretrizes do SUS e na educação a gente segue as diretrizes da Fundação Catarinense de Educação Especial e também temos alunos desde os 0 anos de idade até a terceira idade, né? A gente mostra de vez em quando aí algumas ações com eles e a gente percebe ali que é uma educação muito de inclusão mesmo que é feita com eles. E Elias, na Devosc, como funciona esse trabalho de vocês, você que já é integrante aí da entidade? Então, a Devosc, ela atende o público cego e com baixa visão, promovendo a habilitação, a reabilitação, que é a inserção deles, seja quando é criancinha na escola, acompanhando para que todo o processo inclusivo e educacional seja efetivado, e também propõe outras atividades como dança, orientação à mobilidade, que é a aula de você aprender a se locomover pela cidade, a usar o transporte público, a utilizar a bengala. São 115 educandos hoje, a gente atende todo o oeste de Santa Catarina, são 14 municípios contemplados hoje que a Devosc atende, recebendo educandos desses municípios e fazendo esse acompanhamento, seja lá da estimulação precoce, o nenenzinho, até a terceira idade, aquela pessoa mais idosa. E há quanto tempo você já participa? Eu sou novo na Devosc, mais ou menos, ainda tem 1 ano que eu tenho participado e contribuído e colaborado lá. Neste 1 ano, que você aprendeu de diferente e conseguiu evoluir? Eu acredito que eu aprendi a conhecer a cidade, porque eu sou novo na cidade, e também a cultura local daqui, que eu sou do Rio de Janeiro, e está sendo uma experiência bastante interessante. Que legal, é muito importante essa inclusão, até quando vem alguém de fora, a gente gosta, a gente é acalorado em receber as pessoas de fora, então é muito importante essa inclusão. Paulinho, você que é advogado, trabalha com esses direitos, todas as crianças têm o direito já de ir para a APAI, como funciona isso? Então, eu acredito que nós temos um marco legislativo para tratar dos direitos das pessoas com deficiência, principalmente a partir da Convenção Internacional da ONU para as Pessoas com Deficiência de 2007, que se debate e muda-se substancialmente a compreensão sobre o que são as pessoas com deficiência. Até então, a questão da pessoa com deficiência era muito mais um atributo pessoal médico. A partir desse momento e a partir da Lei 13.145 de 2015, a responsabilidade pela maior ou menor inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços sociais de moradia, de habitação, essa responsabilidade passa a ser da sociedade, da família, da comunidade, dos órgãos públicos. Ou seja, se você não cria as condições necessárias para o exercício desses direitos, essas pessoas terão maior dificuldade em participar. Daí a importância de instituições como a APAI, a Associação dos Surdos, a Devosc, que buscam garantir os serviços sociais
na saúde, na educação. Mas, a partir também da Constituição de 88, assegura-se a todas as pessoas com deficiência a plena inclusão na educação. Ou seja, a prioridade é a matrícula no ensino regular, lá na creche, lá na escola. E essas crianças ou esses adultos só vão frequentar entidades como a PAI e o CAP se eles não estiverem em condições de frequentar o ambiente escolar, o ambiente comum a todas as crianças. A inclusão passa por isso. Então, claro que as escolas precisam se preparar com a educação especial, por exemplo, com o profissional de apoio em sala de aula para prestar o suporte necessário a essa criança ou a fazer a adaptação curricular, as adaptações necessárias. Então, veja que as instituições, elas são de suma importância, mas nós trabalhamos sempre no rumo seguinte, de priorizar a inclusão na escola regular, no ensino regular, e ali que deve ser criado as condições para que as pessoas com deficiência, seja sensorial, surdos, né, cegos, mentais, intelectuais, físicos, eles consigam se integrar plenamente na sociedade. E hoje vocês que trabalham diretamente com isso percebem que as escolas estão prontas para isso, a comunidade no geral, até para o Elias que anda aí pelo município, a questão também de ter a inclusão, de conseguir acessar os locais, como anda isso? Já evoluiu, melhorou? Então, eu posso trazer outras perspectivas, tendo em vista que eu vim de outra cidade, né? E em questão de acessibilidade arquitetônica, eu acredito que Chapecó é uma cidade bem evoluída. Mas uma das principais barreiras que normalmente nós, pessoas com deficiência, enfrentamos são as barreiras atitudinais, que é o comportamento da pessoa, dos indivíduos em relação à pessoa com deficiência. É o capacitismo, é a pessoa não acreditar na capacidade da pessoa com deficiência ou colocar barreiras, limites, impor alguma dificuldade. Então, eu acho que se as pessoas tiverem a mente aberta, a sociedade, de um modo geral, é muito mais fácil a inclusão, mesmo não tendo, às vezes, a acessibilidade física, mas a inclusão acontecer. Com certeza. E nessa questão aí de acessibilidade e até das escolas, vocês que trabalham, às vezes, com alunos que vêm de outras escolas, como está esse comportamento? Está dando para fazer essa inclusão ou ainda precisa melhorar? A gente ainda tem alguns pontos a melhorar, mas eu acredito que Santa Catarina, em especial Chapecó, está indo muito bem. Tem uma política muito boa de inclusão. Tem pontos a melhorar? Tem, mas que o setor de educação especial do município está sempre de olho nisso e procurando essa melhora. Complementando o que o Paulinho falou sobre a inclusão das crianças na escola regular, isso se deve muito pelo fato de que as crianças que vão ser atendidas na APAI, a gente não vai trabalhar com elas a alfabetização, a gente vai trabalhar com elas coisas funcionais para que elas se tornem pessoas funcionais no seu dia a dia. Para que elas consigam aí serem independentes também. E Paulinho, para quem está nos assistindo, tem alguma criança com deficiência, está querendo incluir ela nessa questão de escola ou até na acessibilidade, o que deve fazer ou quem procurar quando não consegue? Então, Eduarda, eu trabalharia em algumas questões, né? É um processo de construção, de acúmulo. A educação especial no Brasil, ela começa a ser trabalhada principalmente a partir de 2008. É um curto espaço. Ainda nós temos questões relacionadas, por exemplo, não tem uma regulamentação em Chapecó, uma normativa que diga como vai funcionar o plano estratégico individual de uma criança com deficiência na escola, um plano estratégico pedagógico para a educação especial. As salas de recursos não estão colocadas em todas as escolas. Ainda não temos uma atribuição concreta e bem definida sobre o papel do professor regente e o professor de apoio em sala de aula. São questões que a gente precisa evoluir num debate com as entidades representativas e com as pessoas que estão nessa condição de pessoa com deficiência.
Outra questão, nós precisamos no campo da saúde a estimulação precoce, na chamada idade da neuroplasticidade. Isso se dá 1 ano, 2 anos, 3 anos, principalmente com as crianças autistas e pessoas com deficiência intelectual. Ainda nós temos uma fila muito grande no SUS. Ontem eu peguei uma criança que está na posição de 21 mil, ou seja, tem 21 mil pessoas na frente dela aguardando uma consulta com o médico neurologista. E nós não podemos perder essa chave ouro, essa fase ouro. Então são questões que são desafios que com o tempo a gente vai alcançando, vai lutando e vai alcançando essas conquistas em prol das pessoas com deficiência e a sua plena inclusão na sociedade. Com certeza, muito obrigada, pessoal. E a gente está sempre de portas abertas para debater assuntos como este.